Muito bem, já de volta com o nosso Plantão Alagoas às 12h31 para dizer que um homem foi preso após tentar furtar peças de um ônibus escolar aonde? Lá no CEPA. Marcelo Moreno, a história é sua, conta pra gente. Vários ônibus escolares novos, 0 quilômetro, que estão aqui estacionados no CEPA, no bairro do Farol, em Maceió. Um desses veículos, exatamente esse aqui, foi alvo de um criminoso na madrugada desta quarta-feira, por volta de 4h50 da manhã. Ele tentou furtar peças desse veículo, mas não contavam com a ação rápida dos policiais da Ronda Escolar, que prontamente perceberam a movimentação dele aqui no interior do CEPA, tentando furtar um dos veículos, e a polícia conseguiu interceptá-lo. Vamos conversar agora com o comandante da Ronda Escolar, Tenente Coronel Francelino, que vai nos passar mais detalhes sobre esta ocorrência. O pessoal da Ronda Escolar verificou que um elemento tinha pulado o muro do CEPA, as grades do CEPA. De imediato se deslocaram para o monitoramento e checaram e verificaram que o elemento com as características, com a camisa amarela, tinha pulado o muro do CEPA, tinha vindo em direção aos ônibus e tinha sumido entre os ônibus. E começaram a vasculhar ônibus por ônibus. E aí encontrou o elemento JRS já dentro do interior de um ônibus. Quando os policiais chegaram no ônibus, viu que ele estava de posse de algumas peças desse ônibus. Exatamente, a gente não sabe o quanto tempo ou se ele já tinha vindo outras vezes, mas o extintor fica na parte de lado do motorista. Ele já tinha retirado o extintor, tinha colocado o extintor no outro lado, já próximo à janela. Bem como a tranca da janela também já estava deteriorada, já estava quebrada. E de imediato a gente conteve o indivíduo, começamos a verificar o que é que ele estava fazendo. Ele disse que estava dormindo, mas que vinha dormir, mas dormir 4h50 da manhã, que já estava amanhecendo o dia, já tinha vários transeuntes fazendo prática de educação física. E aí a gente perguntando, ele disse que tinha vindo de São Paulo, há 2 meses e meio que ele estava aqui em Maceió, e estava procurando emprego. Só que é o seguinte, a gente levou o mesmo para que ele fosse averiguado alguma particularidade que porventura ele tenha, se ele tinha algum mandado em aberto, e também para que ele fosse enquadrado pela autoridade judiciária competente que estava de plantão. Rapaz, de novo, rapaz. Já aconteceu uma vez isso aí. Aliás, né, Francelino? Os caras se metem ali, os ônibus ficam guardados, os caras se metem para tentar furtar peça, rapaz. A turma não brinca em serviço. A bandidagem não brinca, mané, em serviço. Olha, e o Procon Alagoas está fiscalizando os estabelecimentos comerciais que reabriram nessa fase amarela de distanciamento controlado. E tem algumas irregularidades sendo encontradas, viu? A Estela Nascimento é que vai contar pra gente. Estelinha, quais são essas irregularidades? Conta a história completa pra gente. A fiscalização do Procon vem sendo realizada desde que Maceió passou para a fase amarela. Além dos bares e restaurantes, os shoppings começaram a ser visitados. Na primeira loja, os fiscais encontraram irregularidades, como a falta de um aviso na porta exigindo o uso de máscara. Também falta a sinalização no solo e a divisória transparente no caixa. A loja foi notificada e terá 72 horas para se adequar. É muito importante haver essa conscientização nesse primeiro momento. Estamos fazendo fiscalizações orientativas, estamos percebendo algumas irregularidades, mas estamos fazendo auto de constatações, dando um prazo para que haja as devidas adequações, para que eles se organizem e prestem um serviço com segurança. Nessa outra, a sinalização no chão está ok e a divisória no caixa também. Falta apenas o lembrete do uso de máscara. Esse aviso a gente já vai providenciar para ser colocado ali na frente da loja. Qual foi o prazo que o Procon deu para vocês? 48 horas. Esta loja, por exemplo, colocou aqui na porta a obrigatoriedade do uso de máscara por parte dos clientes e também dos colaboradores. Também existe um papel com a lotação máxima de pessoas, dependendo do tamanho da loja. Também foi colocado um tótem para higienizar as mãos de quem entra no estabelecimento. O único ponto que ainda não está ok é a sinalização no chão, que vai demarcar a distância de um cliente para o outro. Essa loja colocou apenas um tapete higienizador para que o cliente limpe os pés ao entrar.
Ela também foi notificada para colocar os outros itens em dia. Não podemos relaxar, porque pode comprometer todo o trabalho. Quem entra no shopping tem a temperatura medida logo na porta. Os clientes têm o caminho de entrada e saída. No totem, o aviso da obrigatoriedade do uso de máscaras, higienização das mãos e o lembrete do distanciamento entre as pessoas. Nos corredores, também existe mão e contramão, mas é difícil o cliente perceber os adesivos colocados no chão. Não tinha visto. O que você acha disso? Muito bom. Muito bom. Tem que evitar, né? Olha só, e por falar em fiscalização, equipes das Secretarias de Saúde e Segurança Pública estão monitorando o funcionamento de bares, restaurantes e do comércio para garantir que a população cumpra as medidas do isolamento controlado. A reportagem é do Marcelo Moreno. Vamos ver, Marcelo. O centro de Maceió continua com grande movimentação. Os estabelecimentos comerciais devem funcionar dentro das normas sanitárias previstas pela fase amarela. Controle do fluxo de clientes, higienização e uso de máscaras são algumas delas. O equipamento de proteção tem sido adotado pela grande maioria das pessoas. Estou querendo saber de pessoas se vocês estão tomando os cuidados quando saem de casa com relação ao vírus. Pelo menos eu, com certeza, né? Porque não dá para brincar, não. Eu tenho certeza que isso ainda não acabou. As pessoas estão aí, né, avulsas, sem entender que o vírus continua. Então, todos os cuidados, gente, é pouco. Sempre fazer é fundamental. Para os nossos dias de hoje, que estamos vivendo esses dias difíceis, né? Dessa epidemia aí, tem que se proteger. Ainda há quem não use a máscara corretamente ou nem sequer está com ela. E a máscara, cadê? Ela aqui. Tá na mão, né? Tem que usar, viu? E essa máscara no queixo, amigo? Essa máscara no queixo? Tá errado. Para evitar que os números aumentem e não haja retrocesso de fases, a CESAL está com fiscalizações em campo na capital. A Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, irá às ruas para acompanhar esse cumprimento, porque o trabalho foi muito exaustivo durante os últimos meses, o isolamento social foi muito cansativo para a população, mas nós não podemos confundir o avanço de fase com uma falsa sensação de cura. Nós ainda precisamos de bastante atenção para que Alagoas não volte atrás, como outros estados necessitaram fazê-lo e precisaram fechar estabelecimentos comerciais anteriormente abertos. E mesmo com novos avanços no plano de distanciamento controlado, os cuidados precisam ser mantidos. A pandemia não termina por aqui. A gente vai ter que estar sempre de pelo menos 1 metro de distância das pessoas, que é a distância de um braço da gente estendido. A gente não vai poder esquecer de levar, quando a gente sair de casa, o nosso álcool gel. A gente vai ter que estar fazendo a higiene das mãos muitas vezes. E ao menor sintoma respiratório, vamos buscar ajuda, porque hoje a gente já entende um pouquinho diferente como essa doença funciona, tá? Mas nada de festa, nada de aglomeração. Pois é, tem que seguir o protocolo ainda. Olha, e por falar nisso, vamos com o boletim da Covid-19. De acordo com este último boletim epidemiológico divulgado pela CESAL, o estado confirma mais 729 casos de Covid-19, totalizando aí 51.680 casos da Covid-19 aqui no estado, dos quais 4.598 pessoas estão em isolamento domiciliar. Outras 163 estão internadas em hospitais públicos ou particulares. No momento, há 1.141 casos em investigação laboratorial. 45.474 pessoas já estão recuperadas da doença. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 15 mortes aqui em Alagoas. 8 eram pessoas que moravam em Maceió e 7 no interior do estado, 7 em outras cidades do interior. Com isso, Alagoas soma 1.443 mortes pela Covid-19 desde o início dessa pandemia. São 12 horas mais 41 minutos. Hora de uma paradinha. É rápido, 2 minutinhos e a gente já volta.
Já de volta com o nosso Plantão Alagoas. Olha só, 3 homens foram presos na manhã de hoje, acusados de cometer assaltos nos bairros da parte baixa de Maceió. Um quarto envolvido nessa quadrilha aí não foi localizado pela polícia e está sendo considerado foragido. Quem vem trazer os detalhes dessa história pra gente é o repórter Marcelo Moreno, ao vivo. Ô Marcelo, me diz aí então como é que a polícia chegou até esses camaradas. Conta tudo que você sabe a respeito desse caso. Isso mesmo, Lauro. Olha só, esses quatro suspeitos, sendo que 3 deles já foram presos nessa operação deflagrada hoje de manhã pela Delegacia de Roubos da capital, eles eram especializados em crimes da modalidade arrastão. E esses arrastões aconteciam em bairros da parte baixa, a exemplo da Ponta da Terra, Pontal, Jatiuca e outras localidades. A gente vai conversar agora com o delegado Thiago Prado, que vai passar mais detalhes sobre as investigações e também estas prisões de hoje. Delegado, boa tarde para você. 30 dias de investigação culminando nessa operação. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre o desenrolar desse trabalho. Isso, boa tarde a todos. Graças a um trabalho conjunto, vale frisar, da Delegacia de Roubos com militares do 1º Batalhão em Ronda no Bairro, podemos identificar quem eram esses criminosos que estavam cometendo arrastões nos bairros da parte baixa da cidade, né? Esses indivíduos estavam utilizando arma de fogo para abordar pessoas na rua, né, e subtraírem aparelhos telefônicos e valores em espécie que aquelas pessoas tinham ali naquele momento. Em todos os assaltos, o traço em comum é que foi utilizado um Nissan branco, um Nissan Marti de cor branca. Esse veículo estava de posse desse grupo criminoso e foi identificado por todas as vítimas que prestaram depoimento. Onde aconteceram as prisões de hoje? As prisões aconteceram na parte baixa e um dos indivíduos foi preso na parte alta da cidade. Um deles, que é o Bruno Deodílio, ele ainda se encontra foragido, né? Ele também é suspeito de participar desse grupo criminoso. E uma imagem, inclusive, mostra ele chegando de moto e entrando no veículo do grupo, carro esse que logo em seguida foi utilizado no assalto. Agora, esse veículo, o Nissan Marti, importante destacar porque outras pessoas que possam ter sido vítimas dele, que façam a denúncia à polícia o mais breve possível. Perfeito. Caso você tenha sido vítima também desse grupo criminoso e tenha identificado esse veículo branco aí como sendo aquele utilizado no momento do assalto, venha aqui na Delegacia de Roubos para prestar depoimento e fazer com que esses suspeitos respondam por todas as infrações por eles praticadas. E quanto ao Bruno Deodílio de Macedo Santos, 24 anos, vocês também contam com o apoio da população através de denúncias? Com certeza. O Bruno Deodílio está com um mandado de prisão preventiva em aberto e a gente busca informações que levem até o seu paradeiro para que a gente possa prendê-lo. Ok, delegado, muito obrigado pelas informações e pela entrevista aqui no Plantão Alagoas. Reforçando então, você que tem alguma informação sobre o Bruno Deodílio de Macedo Santos, 24 anos, que está foragido, faça contato de forma anônima pelo Disque Denúncia da Polícia Civil, pelo número 181. Lauro. Valeu, Marcelo. Deixa a foto dele, que é para quem está em casa agora ver bem. Está sendo considerado foragido, se você sabe onde ele está, se você conhece. 181 é o Disque Denúncia. Vai na página segurança.l.gov.br, acusado aí de integrar essa quadrilha que vinha fazendo arrastões aqui em bairros da parte de baixa de Maceió. 3 já foram para o Gradenal. Falta esse rapazinho aí, você pode ajudar. Então, 181, se você souber onde ele está, ou a página segurança.l.gov.br, o anonimato é garantido e você já sabe disso. Agora, 12 horas mais 47 minutos. Policiais penais prenderam um homem com arma de fogo ali no entorno do sistema prisional. Quem vai contar direitinho a história pra gente é o Internacional Arão José. Ô, AJ, conta pra gente como é que foi isso. A prisão aconteceu no entorno do sistema penitenciário. Olha, toda a ação foi realizada pelos policiais penais. Vocês já ouviram falar esse termo? Eles são os antigos agentes penitenciários, que agora se tornaram policiais penais. Eu vou falar aqui, né, com a policial penal, a Cantuário, que vai nos contar como foi que aconteceu. Vocês estavam fazendo rondas dentro do sistema? Isso, estávamos fazendo ronda dentro do sistema e estávamos prestes a fazer o abastecimento da viatura, quando recebemos a informação de que existia um meliante com a arma e provavelmente poderia cometer algum crime na região. De pronto, fomos atrás e encontramos o mesmo portando a arma, né, de fogo. Quando realizamos a abordagem, o mesmo foi detido, foi retirada a arma de fogo e conduzimos ele aqui para a central. Que arma foi encontrada? Um revólver, calibre 38, com 4 munições.
as vítimas também vieram aqui para a central. Sim, sim, conduzimos as vítimas que durante a situação, os mesmos quando viram o rapaz sendo abordado e detido, vieram ao nosso encontro informando que ele tentou contra a vida deles, né? Não sei se é o certo, mas apontou a arma e não sei se porque ele viu a nossa viatura, ele guardou. Então o pessoal ainda não sabe ao certo se seria uma tentativa de assalto ou até mesmo um atentado. Isso, exatamente. Aí, para resolver todas as dúvidas de todas as situações, resolvemos conduzir o mesmo com as possíveis vítimas para a delegacia. Esse indivíduo, né, que se encontra aqui, vocês conseguiram prendê-lo em flagrante. Vocês já conseguiram verificar a vida pregressa dele? Se ele já tem alguma outra passagem pela polícia ou essa é a primeira vez que ele é preso? Ele foi consultado, né, por nós. Ele informou que nunca foi preso, né, mas que tinha sido a primeira vez que ele tinha sido abordado pela polícia. Primeira vez, já direto para o presídio. É o que está prestes a acontecer. Parabéns a todos os policiais penais de Alagoas, né, que representados aqui por essa equipe, que conseguiram aí tirar de circulação uma arma e evitar mais um crime aqui na capital. Verdade, Arão. Parabéns aí. 12h49 e policiais da Divisão Especial de Investigações e Capturas, a DEIC, apreenderam 7 quilos de maconha em uma casa desocupada aqui no bairro do Jacintinho. Eles chegaram até o local através de uma denúncia anônima. Já que não havia ninguém por lá, ninguém também foi preso até o momento e a droga foi levada para a delegacia. Casa abandonada, os caras utilizam, né, como esconderijo. Mas dessa vez a denúncia, veja a importância da denúncia anônima. A polícia, através dessa denúncia, conseguiu pelo menos tirar essa droga aí, evitar que ela chegue até o consumidor final. Ainda bem. Olha, a gente volta a falar sobre o caso do duplo homicídio que aconteceu em Marechal Deodoro. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. Na tela, vamos ver. Na rua, os moradores estão assustados. O chão sujo de sangue estava sendo lavado. A marca do tiro na porta da casa revela a violência. Mais ou menos uns 10, talvez. Uns 10? Talvez. Foram presos Fabrício Correia, apontado pela polícia como matador de aluguel, e o primo dele, Flaviano da Silva. Os criminosos confessaram, alegando vingança contra a morte de Tainá da Silva. Acontecida no ano de 2014 aqui na cidade de Marechal Deodoro, na saída de uma discoteca, em que foram alvejadas 3 pessoas e dessas 3 a Tainá morreu no local, o namorado dela morreu no HGE e uma terceira pessoa ficou ferida e se recuperou. A polícia não parou as investigações e em menos de 24 horas já esclareceu a morte de 2 pessoas e outra ferida. Walterline Rocha dos Santos, de 34 anos, conhecido como Ted, fazia uma reforma na casa quando foi morto. A tia da vítima, ao presenciar a morte, tentou impedir e foi baleada. O pai de Ted também ficou ferido. A intenção era matar o Ted, mas segundo a versão dele, os familiares do Ted que se encontravam na varanda da residência, assim que ouviram os disparos, o Ted correu e ele continuou disparando contra o Ted. Os familiares tentaram proteger o Ted passando na frente da linha de tiro do matador. E ele disse que nem percebeu, que a adrenalina que ele estava, ele nem percebeu os familiares tentando socorrer o Ted. Durante o socorro de Neildes Rocha da Silva, de 48 anos, e José Walter da Silva Santos, de 54 anos de idade, sofreram um grave acidente. A pista ficou interrompida. A mulher faleceu e apenas Walter foi levado para o hospital. Na casa das vítimas, ninguém quis gravar entrevista, mas um parente que estava na rua lamentou as mortes. É muito abalado, né? Muito abalado. Surpreendeu todo mundo, né? Houve uma grande perseguição e foi nesse trecho da estrada que dá acesso a uma usina em Marechal Deodoro que a polícia acompanhou os acusados. Teve troca de tiros antes da prisão. As equipes da Polícia Militar estavam na frente, eles deflagraram alguns disparos, mas quando viram que era a polícia, pararam de atirar. E foram presos com a arma do crime que tinham acabado de cometer. Eita, Watson, vingança, como se um erro consertasse o outro. Só piorou ainda mais a situação, só piorou. E veja bem, um bebê foi resgatado, mudando de assunto, pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar em situação precária, gente, aqui em Maceió. A reportagem vocês vão ver, de Watson Correia e do Bruno Reis. Que situação desse bebê. Na tela.
A bebê de apenas 2 meses de idade foi resgatada em situação desumana. Os policiais da ronda no bairro receberam a denúncia e agiram imediatamente. Populares perceberam, que esse casal estava com uma criança, um bebê, na verdade, de 2 meses, visivelmente alcoolizado, pelo menos o pai, foi isso que foi constatado, e colocando a criança numa altura de risco. E aí a nossa guarnição acionou a nossa equipe social, composta de psicólogos e assistentes sociais, e fomos até o local. O Conselho Tutelar foi acionado e encontrou a menina em situação de abandono de incapaz. Realmente, a situação foi de negligência total, porque a criança estava com muita fome, estava muito frio o local onde ela se encontrava no momento, e realmente ela estava cheia de assadurazinha. Ela estava sem roupa, sem fralda, na verdade, e quando a foto na reportagem mostra, aquele pano, aquela toalha já foram populares que cederam, então ela estava com assaduras, e chorando, acreditamos que com fome, por conta da situação toda. O Conselho Tutelar tenta localizar agora os parentes dos pais que moram no interior da Bahia. A Justiça ainda não decidiu se os pais vão permanecer ou não com a guarda da bebê. De imediato, a gente teve que fazer o acolhimento, porque a nossa preocupação enquanto Conselho Tutelar era saber que a qualquer momento essa menina não poderia vir a óbito, entendeu? Porque assim, pela negligência do pai e da mãe, que a mãe tem problema psiquiátrico, o pai estava alcoolizado, ainda estava fazendo uso de cerveja no momento, e o pessoal que estava próximo verificou também que ele estava dando cerveja à criança. E a criança só tem 2 meses e faz uso exclusivo do leite materno. Então, vocês colocaram essa criança em um abrigo? Ela está acolhida no momento, Eu informei aos pais, para ele vir aqui ao Conselho Tutelar, para a gente tratar essa situação, para ver realmente o que deve ser feito no momento. Triste realmente essa situação, muito, muito triste, gente. E quando o pessoal do Ronda do Bairro percebeu, o pai ele estava jogando a garotinha pro alto. O que é aquilo ali? Pararam a criança com cheiro de bebida, eles tinham derramado bebida na criança. Olha, terrível isso, terrível. Olha, e a Polícia Federal e a Divisão Especial de Investigação e Capturas de Polícia Civil, a DEIC, a partir de agora vão auxiliar nas investigações da morte do empresário Kleber Malaquias, assassinado semana passada em Rio Largo. De acordo com o Lucimério Campos, delegado titular do caso, o auxílio acontece porque a investigação é muito complexa e possui vários suspeitos, viu, gente? Inclusive, o delegado adiantou que provavelmente o prazo de finalização no inquérito policial, que inicialmente era de 30 dias, ele será bem possivelmente prorrogado. Eis aí, portanto, esse crime que nós noticiamos aqui no nosso plantão Alagoas sendo investigado e provavelmente, dadas as extremas dificuldades que o caso tem, o prazo vai ser prorrogado. São 12h56. Nós vamos falar agora da Copa do Nordeste. O Emerson Júnior já está aqui com a gente no estúdio para falar dos resultados, dos jogos de ontem na nossa Copa do Nordeste. Ô Emerson, boa tarde. Os times alagoanos se despedem da Copa do Nordeste, agora em situação diferente. CSA com vitória e o CRB, infelizmente, meu galinho com derrota, para o Ceará. Não foi dessa vez que a Aurelilda ficou por aqui, Boa tarde, verdade. Laura. Um abraço para você e para os amigos de casa. Como você bem colocou, o CRB ontem fez um jogo retomando a sua participação no futebol. Estava parado há quase 4 meses e fez uma atuação abaixo da crítica. O grande problema do CRB ontem foi o ritmo do jogo. O CRB não tinha ritmo do jogo e, por tabela, acarretou no problema no condicionamento físico. O time totalmente desorganizado ofensivamente. O goleiro do Ceará, o Fernando Praz, não fez uma defesa sequer no primeiro tempo. Então o Ceará dominou o jogo. Teve muito problema com a arbitragem, o Wagner Riway, a direção do CRB, a própria comissão técnica, o treinador Marcelo Cabo, deu uma declaração muito forte com relação à atuação do árbitro, porque marcou 2 pênaltis. Um que foi perdido inicialmente, na sequência um lance muito bobo, uma bobeira do lateral direito do CRB, cometeu outro pênalti que o árbitro dessa vez marcou, mostrando muita voluntariedade, muito rigoroso no critério da regra contra o CRB. Acabou pendurando todos os jogadores, praticamente receberam o cartão amarelo. Um outro detalhe que a combinação ela aconteceu.
O CSA venceu o ABC estava disputando com o CRB por 2 gols de diferença. O próprio Sport não venceu o Confiança e bastava que o CRB vencesse o seu jogo para garantir a classificação, coisa que não foi possível. O CRB está fora, fica um ponto de interrogação, porque antes da parada da pandemia, o CRB vinha apresentando bom futebol. E ontem o futebol foi na conta do chá e eu estou dando um desconto, estou dando uma muleta para a questão do ritmo do jogo. Com o passar do tempo, se espera que o CRB possa apresentar um melhor futebol. Já o CSA, Lauro, venceu o ABC por 2-0 e deixou uma boa impressão. É importante uma vitória como essa porque, mesmo já estando eliminado, se perde o jogo ontem, hoje estaria a maior zoada em meu torcedor questionando o trabalho. É uma vitória que traz tranquilidade. Você despreza a questão do adversário, por mais frágil que ele possa ser, retornou os treinamentos na última sexta-feira, mas a vitória foi fundamental para o CSA para que possa ter sequência e tranquilidade de trabalho. Alguns jogadores que antes da parada vinham apresentando um futebol muito aquém, como o Norberto, o próprio Iago, arrebentaram no jogo de ontem. O Iago fez uma grande partida, foi o craque do jogo, inclusive. Então o CSA começa a demonstrar que o treinador encontrou um time e está bem na parte física, né? Foi um grande problema que o CSA apresentou na primeira parte do ano. O time, no primeiro tempo, já mostrava sinais de cansaço. Ontem, apesar da retomada, tempão parado, foi bem na parte física o tempo inteiro. E quando precisou, por isso que agora existe a possibilidade de você fazer 5 modificações. Sentiu, cansou, você troca por atacado. Você troca quase 50% de um time. A partir de agora, com as modificações, justamente por conta disso. O saldo na Copa Nordeste dessa temporada pra gente foi muito ruim mais uma vez. Não carimbamos nenhum time na próxima fase da competição. E Alagoas continua sendo o único estado do Nordeste que não levantou a orelhuda ainda nesse novo formato, viu, Lauro? Infelizmente, Emerson. Valeu, cara. Tá aí uma grande análise, portanto, do nosso querido Emerson Júnior. E assim, às 13 horas pontualmente, eu encerro o nosso Plantão Alagoas. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. E eu espero que com saúde. Tchau, tchau!